Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Obrigada pela presença. Olá, boa noite a todos. Estaremos hoje, mais uma vez, conversando e refletindo sobre a nossa doutrina espírita. Espero que estejam todos bem. Para iniciarmos então os nossos trabalhos, nós gostaríamos de fazer o nosso agradecimento pela oportunidade de estarmos aqui, contribuindo com a nossa parte e também trabalhando nesta doutrina abençoada, tão importante para as nossas vidas. Gostaria de convidá-los a todos para a nossa prece inicial. Então, vamos elevar nosso pensamento ao alto neste momento, pedir que nossos queridos amigos benfeitores, que já estão ao nosso lado, possam nos acompanhar nesses minutos de reflexão, que possamos ter a oportunidade sempre neste aprendizado de trazer um pouquinho mais dessa doutrina para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, contribuindo sempre para o nosso melhoramento, para a nossa evolução. Agradecer ao Pai da Vida pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui reencarnados. Agradecer ao nosso Mestre, Irmão Maior Jesus, pelo roteiro de amor que nos deixou. Que possamos seguir sempre despertos, confiantes, animados e com muita fé em nosso querido Pai e nosso querido irmão Jesus. Que assim seja. Então, hoje nós vamos começar a nossa reflexão lembrando que nós vivemos em um planeta de provas e expiações. Portanto, se nós vivemos nesse planeta, nesta categoria de mundo, nós também temos que lembrar que a felicidade não é deste mundo. As aflições, elas fazem sim parte da nossa vida. A dor ainda é um dos instrumentos de ensino, de burilamento dos espíritos que aqui se encontram. Mas será que Deus nos criou para a dor? Será que Deus nos criou para o sofrimento? Não, Deus nos criou para a felicidade. Deus nos criou para o melhoramento e Deus nos criou para a evolução. Mas se Deus não nos criou para sofrer, para a dor, e sim para sermos felizes, por que ainda sofremos? E por que não somos felizes? Lembremos que a dor existe ainda porque nós somos imperfeitos. E o caminho que geralmente nós trilhamos e escolhemos ainda nos leva à dor e ao sofrimento. E onde nós estamos buscando a felicidade não é nos lugares em que ela realmente se encontra. Porque, em geral, nós edificamos os nossos valores de vida em conceitos materiais, conceitos da matéria. Aquilo que é o visual nos atrai ainda bastante, apesar de sermos espíritos. Também nossa atenção, é voltada para momentos ou situações fugazes, que são impermanentes. E aí nós sofremos quando as intenções ou aqueles bens desejados, não são conseguidos, são perdidos. E também pela mantermos ainda nossa postura egocêntrica, que vai nos levando sempre a conflitos, a disputas, a guerras, dificuldades de relacionamentos, enfim.
Na verdade, esse tesouro chamado felicidade está no próprio caminho, no serviço que nós prestamos, no desprendimento de si mesmo, na compreensão do semelhante, no aprender a crescer, tanto em amor como em sabedoria. É uma questão de postura. Qual a postura que nós, espíritos imortais, estamos apresentando diante das nossas vidas? Qual a postura que nós, espíritos imortais, estamos adotando diante das situações que ocorrem em nossas vidas? Quais os comportamentos que nós estamos adotando? Que valores nós estamos adquirindo? Quais os valores que nós estamos realmente adquirindo como sendo importantes para um espírito imortal que está a caminho da evolução? E aí nós vamos ver, nós vamos perceber o quão importante é entendermos esta questão de felicidade, porque ela pode ser encontrada em vários lugares e revestida de várias formas. Mas é preciso sabedoria para encontrar nos lugares certos, para não seguirmos aquelas falsas trilhas, os falsos guias, aos quais tão facilmente a gente tem seguido, a gente tem virado a nossa atenção. Um exemplo, o prazer. O prazer tem acenado para tantas pessoas que estão em busca da felicidade, fazendo com que elas achem que a felicidade é esse momento, momento de um prazer, momentâneo, fugaz e permanente. Mas assim que esse prazer acaba, encerra, deixa no indivíduo rastros confusos, conflitos, amarguras, tristezas. Outras vezes é a riqueza que acena, como sendo a portadora da verdadeira felicidade. Mas lembremos, a riqueza se vai, a riqueza se perde, a riqueza fica, porque quando nós morremos, a riqueza fica onde? Aqui. Nada se leva dela. E aí fica uma sensação de vazio. Também o orgulho, na forma de poder, tem se apresentado como mensageiro da felicidade. E muitos se iludem caindo neste aspecto, né, de que o orgulho denota, tem, né, a possibilidade de me trazer a felicidade através do poder. Mas o poder é efêmero e o poder também acaba. A ambição é outra também, outro guia que tem trazido para si muitos indivíduos ainda perdidos, desatentos, descuidados, e como vítimas percebem muito tarde que caíram em mais um golpe. Outras vezes, a juventude, combinada com a beleza física, também tem levado multidões para tentar ser felizes através dessa proposta, a juventude eterna, a beleza eterna. Mas também é mais uma armadilha. E quando o indivíduo se dá conta, já é tarde. Então a felicidade, ela é um verdadeiro tesouro. É um tesouro. É o tesouro mais procurado. Mas vejam bem onde nós estamos procurando esse tesouro. Porque ele é o mais difícil de ser encontrado. Porque justamente nós não estamos procurando nos lugares certos e da maneira certa. E sabem por quê?
porque ela não está nas coisas exteriores, em situações passageiras, ou mesmo até pessoas. Alguns indivíduos acham que a sua felicidade depende de alguém, depende de outra pessoa. Mas essa pessoa pode ir embora, essa pessoa pode trair, essa pessoa pode lhe machucar, enfim. E aí, decepções, amarguras, tristezas. Não, não é a riqueza, não é o orgulho, não é a juventude, não é a beleza física, não é nenhuma pessoa, e muito menos todas essas condições juntas que são essenciais à felicidade e que nos trarão a felicidade. A felicidade, ela é a somatória de valores internos. Então, veja, nós estamos muito preocupados em procurá-la do lado de fora, mas ela está mais perto do que nós imaginamos. E quais seriam esses valores internos? O dever cumprido, a consciência tranquila e a serenidade da alma. Mas espera aí, no início da nossa reflexão, nós dissemos que nós vivemos no mundo de provas e expiações. Como que nós vamos conseguir cumprir nossos deveres, ter a consciência tranquila e serenidade na alma num planeta ainda que entre as categorias dos mundos está mais próximo dos mundos primitivos do que dos mundos superiores? É possível. Não é fácil, mas é possível. E não pensem que nós vamos ter ausência de sofrimentos, de dor, de obstáculos nesse caminho. Mas é o estado da alma que cada ser vai conquistando, apesar de todos esses desafios naturais, né? E que fazem parte da onde nós nos encontramos nesse momento, do nosso estágio de evolução. E não temos como nós deslocá-los dessa nossa caminhada. Como disse Mário Quintana, essa vida é uma estranha hospedaria, de onde se parte quase sempre às tontas, pois nunca as malas estão prontas e a nossa conta nunca está em dia. E é exatamente isso. A nossa conta nunca está em dia. Se parte às tontas, as malas nunca estão prontas. E aí retornamos mais uma vez. E aqui estamos. Todos os grandes líderes da humanidade lutaram sim até atingir a sua meta. Mas vejam, alcançar a felicidade possível, né? Neste planeta de provas e expiações. Então, nós queremos deixar bem claro, logo no início das nossas reflexões de hoje, alcançar a felicidade possível, dentro das nossas condições, nesta morada temporária, onde nós fazemos um estágio, onde nós estamos em uma das várias etapas. A felicidade depende da fidelidade que cada um de nós tem para consigo mesmo e para com as metas que estabeleceu para alcançá-la. Então, a nossa felicidade ela vai encontrar morada onde existir alguém disposto a acolhê-la. Nós estamos dispostos a acolher a felicidade possível nas condições em que nós nos encontramos? Neste planeta? Pode ser tanto num casebre, como numa mansão. Ela pode ser acolhida também num leito de sofrimento ou num jardim belíssimo. Depende. O importante é saber senti-la e cultivá-la. Porque é possível, sim, plantar nos jardins secretos de nossas almas essas sementes da felicidade.
E como nós dissemos, nós somos espíritos imortais. Nós somos permanentes e indestrutíveis. Só que nós vamos tentando construir naquilo que é impermanente e naquilo que é passageiro a nossa felicidade. Só que ao fazer isso, a felicidade ela é ilusória. Ela nos escapa, ela é momentânea. Então aí está um grande equívoco que nós fazemos, né? Nós somos permanentes, somos espíritos imortais, mas estamos buscando nas coisas impermanentes a nossa felicidade, a nossa verdadeira felicidade. E como nós dissemos, grandes líderes da humanidade lutaram até atingir sua meta, ou seja, a felicidade possível. Buda foi um desses indivíduos, foi um desses espíritos, é um exemplo de alcance de felicidade. Há 500 anos antes de Jesus, ele já afirmava: a vida na Terra é impermanente e tudo que nela existe. O permanente é indestrutível, é a criatura por Deus criada, mas tudo na vida é impermanente. Esse espírito nasceu no século VI, e seu nome era Siddhartha Gautama. Ele foi contemporâneo de Sócrates e Confúcio. Siddhartha Gautama nasceu como um príncipe, numa região onde hoje se encontra, entre o Nepal e a Índia. E por ser filho de um rei, esperava-se, principalmente por parte de seu pai, que ele assumisse a pequena tribo. Apesar de ser pequena, era importante. E essa tribo estava sofrendo, obviamente, e iria sofrer ataques dos outros reinos que a rodeavam. E seu pai estava muito preocupado com isso e esperava que seu filho, Siddhartha, fosse um grande político, um grande guerreiro e assumisse o seu lugar. Mas, desde cedo, Siddhartha mostrava interesse por outras coisas, pela meditação, pela espiritualidade. E seu pai, percebendo essa tendência, ficou bastante preocupado. E o que ele fez? Logo cedo, fez com que Siddhartha se casasse. Engraçado, para fazer com que ele fugisse, né, desses interesses, ele já colocou um casamento. Então, Siddhartha se casou muito cedo e tinha à sua volta tudo o que ele precisava. Tinha luxo, tinha riqueza, conforto, ou seja, tudo a seus pés. E para ele, muitas coisas, como estavam distantes, ele não sabia nem que existiam, muito menos problemas. Ou seja, ele vivia uma vida de ilusões, confortavelmente. Os problemas que os pobres mortais, como a gente fala, tinham, nem o atingiam. Velhice, pobreza, doença, sofrimento, morte. Ele jamais pensava nessas coisas, até que um dia, em uma saída que ele teve, onde ele, ao atravessar os portões do seu palácio, teve acesso à cidadezinha que rodeava o seu palácio. Ele teve contato com todas essas coisas que ele não estava acostumado a ver. E essa experiência impressionou extremamente este príncipe. E impressionou tanto este príncipe que, à medida que isso mexeu com a sua realidade e a sua consciência, a perplexidade que foi se avolumando, à medida que ela foi se avolumando, a felicidade dele foi diminuindo. E aos 29 anos de idade, ele deixa castelo, esposa, filho, reino, luxo, conforto, enfim, todo o seu passado para trás. E inicia a busca para chegar às verdades superiores.
E ele começa a percorrer, então, um caminho de conhecimento e busca da verdadeira felicidade. Buda não é o nome de uma pessoa. Buda é um título, né, que significa aquele que sabe a verdade ou aquele que despertou, aplicado a alguém que atingiu um nível superior de entendimento. Houve vários Budas na história do budismo. De todos, o primeiro é considerado o mais brilhante e o fundador. E a história de seus 80 anos na Terra é um dos notáveis acontecimentos na história da humanidade. Tanto é que existem várias frases, vários contos a respeito de Buda, né? E um deles, um dia alguém chegou para ele e falou assim: eu quero a felicidade. E ele respondeu: primeiro, tire o eu, que é o ego. Segundo, tire quero, que é o desejo. Veja, ficou a felicidade. Buda deixou para trás o que muitos consideram como felicidade, ou seja, o ter, o luxo, a comodidade, o conforto, né? Tudo a seus pés, nenhum problema para resolver. Persegue-se a felicidade através das coisas materiais, do poder, das posições sociais, das aparências, do ter, dos prazeres, né, fúteis e equivocados. Mas será que nós viemos na Terra para sermos felizes desta maneira? Para encontrar a felicidade desta maneira? Tendo bens, tendo poder, tendo posições, aparências e prazeres? E quando morremos? Com quem ficam nossos bens, de que vale o nosso poder? Não que, nós estamos dizendo aqui que as nossas coisas materiais, aquilo que a gente conquista com o nosso trabalho, não sejam importantes. A questão é qual o valor que nós estamos dando para isso? Qual a importância que nós estamos dando para isso, sendo que nós somos espíritos imortais? Aí sim, nós temos que fazer esta reflexão, nós temos que pensar desta maneira. Não que não sejam importantes em nossa vida, mas qual a posição, né? Qual é o ranking que nós estamos colocando essas coisas nas nossas vidas para sermos felizes? Se nós depositamos a nossa felicidade somente nisto e achamos que a nossa felicidade é somente isto, e isto fica aqui, né? E isto acaba, então nós seremos extremamente infelizes no plano espiritual. E é assim que um grande contingente de espíritos tem chegado no plano espiritual, perdidos. Como disse nosso querido poeta Mário Quintana, tontos, atordoados, tristes, vazios, deprimidos. Por quê? Porque depositaram a sua felicidade nessas coisas, achando que este mundo era o nosso mundo. E aqui nós estamos de passagem, porque o nosso verdadeiro lar é o mundo espiritual. Ser feliz é ter coisas? Para muitos é ter coisas. Para muitos indivíduos é possuir. Em momentos de grandes festas, de grandes festividades, como Natal, Ano Novo, aniversários, que a uns proporcionam grandes alegrias, a outros oferece muitas tristezas, muitos sofrimentos, por não poderem usar uma roupa nova, por não poderem ter uma mesa farta, por não poderem receber tantos presentes como outros recebem, e acham que a felicidade é aquilo, que é só aquilo, né? São os escravos daquilo que não têm. E, no entanto, possuem tantos tesouros e não valorizam. Como nessa história em que certo dia um mujik, como se chamavam os camponeses russos, foi ao eminente conde Leão Tolstói, quando esse desfrutava de abundância e pediu-lhe: Senhor, sou um miserável, nada tenho, e como sois rico, eu vos invejo.
Gostaria de dizer-vos que trabalho nesses campos há muitos anos, mas que sou extremamente infeliz. Leon Tolstói olhou aquele mujique e respondeu: Pois se o seu problema é dinheiro, eu posso dar-te algum dinheiro. Posso lhe dar 5.000 rublos, se deixares que o empregado meu lhe corte o braço esquerdo. O homem argumentou: Senhor, eu teria 5.000 rublos, uma importância regular, mas ficaria sem meu braço esquerdo. Então, eu lhe darei 10.000 rublos, se me deixares cortar os teus 2 braços. Naturalmente, Senhor, que os 10.000 rublos darão para eu viver, mas sem os 2 braços? Então, quem sabe 50.000 rublos. Eu lhe dou 50.000 rublos, se me deixares arrancar-te os teus 2 olhos. Senhor, é uma fortuna, mas eu seria um cego. Então, homem, do que te queixas? Dizes que não tens nada, no entanto, possuis bens que não vendes por valor nenhum. Achas que o dinheiro é o único portador da felicidade? Felicidade é poder mover-se, é poder ver o nascer e o desaparecer do sol. Ouvir o canto dos pássaros é poder afagar o filho, é poder estender uma mão, é poder caminhar, é poder sorrir, é poder abraçar. Tens tantos tesouros e, no entanto, não os valoriza. Vens queixar-te da tua miséria porque não tens moedas que a ferrugem consome, que os ladrões roubam e que perdem o valor? Possuímos tantos bens que somente valorizamos quando nós os perdemos. Tenhamos em vista, e isso é muito importante, porque é assim que nós temos que nos acordar todas as manhãs, lembrando quem nós somos. Espíritos reencarnados em processo de evolução. E tudo o que nós temos aqui é empréstimo. É empréstimo de Deus, em decorrência daquilo que nós fizemos por merecer. O que nós temos hoje, o que nós recebemos hoje, é fruto do nosso trabalho. Mas que trabalho? Tudo o que nós fizemos nas encarnações anteriores. Então, a quem devemos nos queixar? A nós mesmos. A quem nós devemos perguntar, mas e como que eu posso melhorar? A nós mesmos. É daqui que nós vamos encontrar as respostas. É aqui que nós vamos perceber aquilo que nós realmente temos que dar a verdadeira importância. Estamos em uma etapa das várias que nós já tivemos e das inúmeras que nós vamos ter, incontáveis. Não tem como nós fazermos uma estimativa daquelas que nós, das experiências que nós ainda vamos passar. Né? Essa etapa caracteriza as nossas conquistas, tudo aquilo que nós já tivemos oportunidade de fazer em outras encarnações, aqui nós temos o fruto disto. E aqui nós estamos para nos impulsionar, né, novamente, para a busca da plenitude, a busca daquilo que realmente é importante. E o Espiritismo veio para nos informar sobre a sobrevivência do espírito, para nos consolar, para nos animar, para reavivar a nossa fé, a nossa confiança em dias melhores, para dizer que a vida sim continua, para mostrar o que temos que fazer, o que temos que valorizar, o que é realmente importante. A vida sempre aguardando por nós. Ela não cessa. Ela não cessa com a morte do corpo, porque nós somos imortais. Joana de Ângeles
mentora de nosso querido Divaldo Pereira Franco, nos diz: vence as tuas más inclinações, supera-te. Jesus nos havia dito: e o mais vos será dado por acréscimo. Então vejam, vence as tuas más inclinações, supera-te, o mais será dado por acréscimo. E é isso que nos fará felizes. No momento em que nós percebermos que nós estamos nos superando, que nós estamos melhorando, que nós estamos vencendo as nossas más inclinações. E quando nós conquistamos vitórias diante das nossas más inclinações, nós podemos perceber o quanto isso nos torna felizes, o quanto isso nos faz felizes. Vejam, porque as conquistas do dia a dia já nos fazem felizes. O nascimento de um filho, a conclusão de um curso, a obtenção de um emprego, tantas coisas, né, do nosso dia a dia que trazem essas felicidades. Mas imaginemos quando nós falamos das conquistas da alma, quando nós conseguimos ultrapassar esses obstáculos dentro de nós mesmos. É uma felicidade muito diferente. É uma felicidade muito maior. Dessa, quando nós conseguimos nos superar. Quem tem o essencial, e saber o que é essencial é importante, né? Para isso, nós temos que pensar como espíritos que somos. O secundário é dispensável. O secundário é o secundário. Estabeleçamos alguns critérios, algumas diretrizes para a conquista da felicidade possível. Lembremos sempre, nós estamos falando de uma felicidade possível, sim, dentro da nossa condição neste planeta. Então, estabelecemos algumas diretrizes para a conquista dessa felicidade, dos valores reais. O que eu tenho que prestar atenção e fazer com mais frequência? Esforço, perseverança, dedicação, disciplina, fé, confiança, amor e caridade. Esta é a parte essencial para um espírito imortal, que está num processo de evolução. Então, nós precisamos ter organização. Nós precisamos, sim, sermos organizados. Porque nós estamos falando de algo muito importante. Porque sem você estabelecer critérios, um roteiro de trabalho, você não realiza um projeto de forma adequada. E isso a gente sabe. Qualquer projeto que nós estamos implantando em nossas vidas, no nosso dia a dia, a gente sabe que tem que ter critério, tem que ter objetivos, tem que seguir um plano de roteiro, tem que ter um roteiro, seguir um plano de trabalho, porque senão esse projeto está fadado ao fracasso. Então, nós temos que ser organizados. E nós temos que aprender a ser organizados na nossa vida, no nosso dia a dia, mas principalmente quando nós falamos da nossa existência, né? A nossa existência é o nosso principal projeto, um projeto de evolução. E estamos utilizando a nossa inteligência nesse projeto de evolução. No livro Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio de Miranda, o autor coloca essa pergunta para o leitor. Ele faz essa indagação, e é uma indagação muito importante. Estamos realmente empenhados em fazer da nossa vida um projeto inteligente de evolução rumo à perfeição espiritual? Olha que pergunta Hermínio de Miranda deixou cair no nosso colo. Estamos realmente empenhados? Como que nós temos levado esse projeto, né, de existência rumo à perfeição? Nós temos que parar e pensar, porque muitos espíritos estão empenhadíssimos. Nós temos vários exemplos na história. Aqui nós trazemos o exemplo de Anália Franco. Anália Franco, conhecida como Anjos da Caridade. Não se sabe exatamente a data em que ela nasceu, por volta de 1853, 1857, não se tem certeza. Mas sabe-se que após a promulgação da Lei do Ventre Livre,
no ano de 1871, que garantia liberdade para filhos de escravos que nascessem a partir da data da lei, é que a sua vocação se direcionou para beneficiar os sofredores. Os nasciturnos de escravas estavam sendo destinados à roda da Santa Casa de Misericórdia. A roda da Santa Casa de Misericórdia, para quem não sabe, ou também a roda, ou a roda dos expostos, era uma estrutura de madeira, né, tipo um tambor, uma porta giratória, que era colocada embutida em uma parede. E como ela girava, a pessoa que estava do lado de fora não era vista pela pessoa que estava do lado de dentro. A princípio, essa roda era utilizada para colocar mensagens, mantimentos e alimentos para as freiras que ficavam nos conventos. A partir do século XV, é que além dessas coisas que eram colocadas, passou-se também a depositar ali crianças abandonadas. E no Brasil não foi diferente. Os filhos das escravas que nasceram depois desta lei eram abandonados e colocados nesta roda. E o que foi verificado que, além disso, de serem abandonados, muitos filhos eram mandados embora das fazendas, né, por serem já considerados livres. Então, a quantidade, o contingente de crianças abandonadas, de filhos de escravos, começou a aumentar muito. Né? E a Anália não ficou indiferente a essa situação. Ela, que morava na capital, foi para o interior e interveio de alguma forma. Ele inaugurou sua primeira casa maternal, onde passou a receber essas crianças. O preconceito era grande na época, também, né? Continua grande ainda, mas também na época. E a Anália passou a sofrer perseguições das pessoas com prestígio político, porque a sua causa de amor mostrava justamente a inferioridade das pessoas preconceituosas. Ela foi expulsa dos locais, né? Mas ela sempre encontrava outras oportunidades em outros locais. A sua biografia é um registro de trabalho com dedicação e amor de um espírito superior que esteve entre nós. Magra, modesta e ativa, era uma figura que impressionava. E quando ela passou a mendigar para os filhos de escravos, aí sim, tornou-se o escândalo. Na opinião das pessoas da época, ela era uma mulher perigosa. E assim acontece. Se nós formos ver na nossa história, quantos e quantos espíritos do bem, que só queriam fazer o bem, eram considerados e foram considerados perigosos. O maior exemplo deles, Jesus, que foi crucificado por nós, porque trouxe uma mensagem de amor. Bom, fazia-se necessário o seu afastamento da cidade, mas isso não foi feito, porque ela teve a ajuda de um grupo de abolicionistas e republicanos. Nós teríamos pouco tempo aqui para falar de todas as atividades desse espírito magnífico, né, que era conhecido como Anjo da Caridade. E até o ano da sua desencarnação, ela contabilizava deixou várias e várias coisas. 72 escolas, 2 albergues, uma colônia regeneradora para mulheres, 23 orfanatos, uma banda de música para mulheres, orquestra, grupos dramáticos, publicações várias, em jornais, poemas, reportagens, revistas, cursos, enfim. Ela foi educadora, romancista, escritora, teatróloga, poetisa, musicista, jornalista, contista e conferencista. E, principalmente, uma espírita fervorosa. Seus trabalhos foram incessantes, voltados para uma obra de amor ao próximo. Tem mensagens suas na obra Compromissos de Amor, de Divaldo Pereira Franco. Jesus asseverou que seu reino não era deste mundo. E também sabemos que a felicidade não é deste mundo. Allan Kardec, com a sabedoria que lhe é peculiar, comenta em O Evangelho segundo o Espiritismo que se a felicidade não é deste mundo, porque esse não é o reino de Jesus, devemos trabalhar para consegui-la na medida do possível. Porque é possível, sim. Né? Ao que nós acrescentaríamos que ela não é desse mundo,
mas pode começar neste mundo, em decorrência da consciência do dever cumprido pelo caráter reto, graças ao coração pacificado. Então, o principal ponto de partida está mais próximo do que nós imaginamos, está em nós mesmos. Se chama consciência. Se conseguirmos ouvi-la e segui-la, pois nela encontramos toda a lei de Deus, com certeza nós estaremos no caminho certo. Na questão 621 de O Livro dos Espíritos, Kardec questionou aos benfeitores maiores: onde está escrita a lei de Deus? E eles responderam: na consciência. E na consciência de todos, sem exceção nenhuma. O missionário americano passou seus últimos dias na China e pretendia ensinar aos estudantes da universidade como usar máquinas na fazenda, como melhorar as sementes, como obter melhores resultados nas lavouras. Mas rompera a guerra e ele teve de trabalhar dia e noite. Carregava alimentos para centenas de chineses que haviam se refugiado na missão que ele havia instalado. O único lugar seguro naquele lugar em plena guerra. Uma tarde em que examinava o motor de um caminhão, alguém aproximou-se e o puxou, gritando: professor, venha, venha rápido, professor. O missionário virou-se e viu uma pequena criança chinesa, uma menina, que lhe suplicava: venha, professor, venha rápido. Aflitíssima. O exame do motor era importante porque aquele era o único veículo com o qual ele conseguia se locomover e obter os alimentos e entregá-los. Mas o que a menina desejava deveria ser também muito importante. E deu a mão à menina. Pouco tinham andado quando avistou uma pobre mulher sendo arrastada por um soldado japonês. Imediatamente, o missionário correu em direção a eles e perguntou por que aprendia. Quer tinha compreendido ou não, o certo é que o soldado não respondeu. Virou-se e deu-lhe uma forte bofetada no rosto. Então uma voz interior falou ao missionário: dê-lhe um soco. Mostre a sua força. Mas uma outra voz sussurrou: se alguém te bater numa face, oferece também a outra. Era a voz de Jesus, seu mestre, a quem ele estava acostumado a falar e a seguir. E como o missionário habituara-se a ouvir a voz do mestre, assim serenamente ofereceu, obviamente, a outra face ao soldado japonês. De novo, o soldado bateu-lhe na face, porém não com tanta força como da primeira vez. E de novo o missionário sentiu o desejo de revidar. Ouviu a primeira voz: revide, bata nele. Mas também ouviu a segunda: se alguém te bater numa face, oferece a outra. Venceu novamente a segunda. Calmamente voltou o missionário à mesma face que ainda estava vermelha por causa do primeiro golpe. O soldado hesitou, estava diante de uma situação que ele não estava acostumado, né? Mas como só conhecia um modo de agir, deu nova bofetada no missionário, que tornou a apresentar a outra face. É possível que o soldado nunca tivesse diante de um homem daqueles. É possível também que pensasse que uma criatura assim nem merecia mais ser maltratada. O certo é que, erguendo a mão para desferir a quarta bofetada, logo abaixou, sem completar o golpe, e depois largou o braço da mulher, virou-se e, marchando, foi embora. A mulher, admirada, só falava: meu Deus, é verdade, é verdade. É verdade o quê? Perguntou o missionário. É verdade tudo aquilo que o Senhor diz sobre Jesus. Agora sei que realmente o Senhor acredita no que ensina. O missionário sorriu e respondeu, meio comovido, enquanto ainda esfregava as faces, né, doloridas. Graças a Deus, hoje eu tive um dia feliz. Pedro
em carta aos Romanos, registra: tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse continuo fazendo. Não há dificuldades em sabermos hoje em dia o que é o correto e o que não é. A dificuldade está em realizarmos o que é o correto, em detrimento do que não é. Sabemos que perdoar aqueles que nos ofendem é a decisão acertada, mas não perdoamos. Sabemos que a alimentação em exagero prejudica o nosso organismo, mas comer com disciplina não é algo tão simples assim. Sabemos que o trabalho não dispensa esforço, perseverança, determinação, mas fazer uso dessas virtudes sempre, 100%, não é comum no nosso dia a dia. Sabemos que o cigarro, que a bebida alcoólica faz mal, mas continuamos fazendo uso, mesmo uma pequena taça, apenas um gole. Conhecemos a lei de causa e efeito, onde cada um colhe o que plantou, mas ainda fazemos o mal. Não fazemos o bem que devemos. Sabemos que os reflexos das nossas atitudes respingarão em nós, se aquilo que fazemos é individual, mas também respingarão nos outros, se aquela nossa atitude é uma atitude que vai atingir um coletivo, vai atingir um grupo. Sabemos que o bem praticado, por menor que seja, será sempre nosso advogado de defesa, mas ainda relutamos em praticá-lo diariamente. Não desconhecemos as leis de Deus, de modo algum, porque como nós encontramos lá na questão do Livro dos Espíritos, na questão 621, onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Elas estão, portanto, em nós. Não estamos dispostos ainda em vivenciá-las. E seguindo por esse caminho de omissão, de teimosia, rebeldia, indiferença, traçamos o nosso roteiro que temos hoje. Então, o nosso roteiro de hoje é consequência das nossas escolhas de ontem, né? Daquilo que nós estivemos dispostos a fazer ontem, está aí o nosso roteiro. É o nosso capítulo. Temos a oportunidade de mudá-lo? Sempre. A partir desse momento, a partir de agora, a gente pode fazer isso, mudar esse roteiro. E enquanto nós não mudamos esse roteiro de infelicidade e sofrimento, nós vamos buscando a felicidade onde ela não está verdadeiramente. Estamos errando ainda muito por rebeldia, por teimosia, por indisciplina, porque gestos simples poderiam sim trazer enormes sorrisos em nossas vidas. Mas, como diz Jean-Jacques Rousseau em uma mensagem no livro da Dora Encontre, precisamos de coragem. E ele nos diz: a coragem mais corajosa é a do homem olhar-se a si mesmo, cavar até sangrar o solo da alma e arrancar, sem escândalos, sem desespero, a crosta pútrida dos milênios. É dessa coragem que a gente precisa, para ir lá no fundo da nossa alma e cavar, e retirar essa crosta que se encontra na nossa intimidade há milênios. E essa coragem nós podemos ter, basta que queiramos, basta a vontade, para identificar as arestas que precisamos corrigir, que precisamos endireitar, identificando as nossas más inclinações e vontades, né? E trabalhar nelas. Sabemos qual é o caminho da felicidade e que ele é resultado das nossas ações e de muito esforço. Não tem como tirar essa palavra. Trabalho, esforço, dedicação, não há como retirá-los. E talvez se ainda tenhamos algumas dúvidas de qual a hora certa para agir, com quem eu devo agir e ao que devo conceder prioridade, com certeza essa história com que vamos concluir as nossas reflexões de hoje vai nos ajudar bastante. Um rei se apercebeu que se soubesse a hora certa de agir,
quem eram as pessoas mais necessárias e o mais importante a ser feito, ele nunca falharia no que fizesse e encontraria a felicidade. Procurou para isso um homem sábio que poderia lhe aconselhar. Vestiu roupas simples e, antes de chegar ao seu destino, apeou do cavalo, deixou seus guardas para trás e foi sozinho. O sábio estava cavando o chão em frente à sua cabana. O rei chegou e falou: Vim aqui porque preciso que me responda 3 perguntas. Como posso aprender a fazer o que é certo na hora certa? Quem são as pessoas às quais devo prestar maior atenção? E quais os assuntos aos quais eu devo conceder prioridade? O sábio não respondeu e continuou a cavar. Como já era um homem de idade, respirava com muita dificuldade, mostrava cansaço e estava respirando com dificuldades. O rei, percebendo, observando essa situação, comoveu-se, então resolveu cavar as sementeiras para aquele sábio. Cavou 2 extensas sementeiras, sem receber resposta alguma às suas perguntas. Quase ao final da tarde, e já terminando o seu serviço, ele disse: Vim aqui para obter respostas. Se não pode me dar, então me diga que eu vou embora. Mas nesse instante, aparece correndo, saindo da floresta, um homem barbado que estava ferido e caiu justamente aos pés do rei e do sábio. O rei e o sábio logo socorreram. Havia uma grande ferida em seu corpo e o rei passou a tratá-la com os panos que o sábio lhe dava e também com toalhas. Ele começou a tratar aquela ferida, apesar do sangue jorrar bastante. Ele conseguiu estancar a hemorragia. O homem então foi levado para dentro da cabana e adormeceu. Àquelas alturas, a noite já havia chegado. O rei sentou-se à porta da cabana e, por estar muito exausto, muito cansado, acabou caindo no sono. E no dia seguinte, ao olhar para dentro da cabana, verificou que o homem estava desperto. E esse lhe disse: Eu gostaria de lhe pedir perdão. E o rei: Não tenho nada para lhe perdoar, nem o conheço, mas eu o conheço. O Senhor prendeu meu irmão e eu jurei acabar com sua vida. Quando soube que o Senhor vinha para cá, também vim. Esperei na floresta para matá-lo pelas costas, mas o Senhor não voltou. Então eu saí da minha emboscada, e ao sair da minha emboscada, seus guardas me viram e acabaram me ferindo. Se não fosse pela sua ajuda, eu teria com certeza morrido. O rei ficou satisfeito por ter conseguido ajudar o rapaz. E este ainda lhe disse: Majestade, se eu sobreviver, serei o mais fervoroso de seus servos. E além disso, ele disse também que mandaria um médico para ajudar o rapaz. Levantou-se nesse momento e procurou o sábio, que estava agachado justamente plantando nas sementeiras que ele no dia anterior havia preparado. E então chegou o rei: Vais responder às minhas perguntas ou não? Erguendo os olhos, o sábio respondeu: Elas já estão respondidas. Como assim? Se Sua Majestade não ficasse condoída da minha fraqueza e cavado essas sementeiras, teria ido embora e teria sido atacado por aquele homem. Teria assim se arrependido de não ter permanecido comigo. Por isso, a hora mais importante foi quando o Senhor cavou as sementeiras. Eu era o homem mais importante. Fazer o favor foi o mais importante. Depois, quando o quase assassino chegou, correndo, a hora mais importante foi quando o Senhor cuidava dele. Se não tivesse cuidado de sua ferida, ele teria morrido sem estar em paz consigo. Por isso, ele era o homem mais importante. O que foi feito por ele foi o mais importante. Então, só existe um momento importante: o agora.
O homem mais necessário é aquele com quem você está, pois ninguém sabe se vai tornar a lidar com outro alguém. O assunto mais importante é fazer o bem para esse com quem se está, pois esse é o grande propósito da vida. Então, a hora de agir é agora. O local onde nós estamos é o mais ajustado. As pessoas com as quais nós estamos são as ideais para a nossa vida, o nosso crescimento e, obviamente, a nossa felicidade. Pensemos nisso. E para encerrar a nossa reflexão, trazemos aqui uma frase que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que fala justamente da felicidade. Sede bons e caridosos. Essa a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém nesse preceito. Amai-vos uns aos outros. Agradeço imensamente a presença, a vibração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigada.